Bom dia, boa tarde, boa noite no meu caso, queridos. Bom, eu tô aqui pela terceira Mega Thunder. Nessa agora a gente vai falar um pouquinho sobre alienação parental. Bom, de um modo geral, uma explicação bem básica do que é isso é quando um genitor, um dos pais, ele faz uma alteração da percepção do outro pai para a criança. E então, por conta disso, faz com que a criança passe a odiar esse genitor em questão. Então, é basicamente o quê? É quando o pai ou a mãe fica falando: ah, ele, ela não presta, é um vagabundo, é... eu não consigo pensar em mais nada, mas basicamente fica lá difamando uma das partes, justamente para a criança pensar mal desse pai, dessa mãe, ou ficar, ah, ele não liga para você, não lembra do seu aniversário, não gosta de você. Se ele realmente gostasse de você, ele estaria aqui, e por aí vai. Isso pode acontecer por N motivos diferentes, como por exemplo, o relacionamento não deu certo, ou então separaram, nunca chegaram a ter um relacionamento em si, e a pessoa foi constituir família com outra. Então, pode ter vários motivos diferentes. O caso aqui que eu vou usar como exemplo, por assim dizer, teria que usar um exemplo do vídeo, que é do documentário A Morte Inventada. Eu escolhi falar um pouquinho sobre Rafaela e José Carlos, que Rafaela chegou a dizer no documentário que ela se sentia na obrigação com a mãe de dizer que ela não se divertia com o pai, de dizer que tipo, nem foi tão legal assim, não gostei, tipo, ai, graças a Deus que eu tô em casa de novo. Algo assim, apesar de ter se divertido na companhia do pai. Ela se sentia nessa obrigação pelo fato da mãe ser carinhosa, de estar sempre lá, essas coisas. Sendo que durante toda a infância dela, a mãe colocava pressão nesse quesito, falando mal do pai, e por aí vai. Tanto que ela chegou a comentar que o pai se separou da mulher, mas não separou dos filhos, que foi algo que o pai havia chegado a dizer para ela, e que ela, que era muito ligada com a mãe, ela chegou a frequentar a terapia e tudo mais, e ela precisou cortar um pouco a mãe e explicar a situação, sendo que a mãe ela não achava que teve influência nesse comportamento da filha de odiar o pai, como se ela não tivesse culpa de tipo, eu falei mal, mas não é porque eu falei mal que eu tenho culpa por fazer você odiar ele por conta das coisas que eu falei, que eu disse, que eu fiz. Sendo que tem realmente muito a ver com isso. E dois princípios que eu trago para, em tese, solucionar essa alienação seria o princípio da solidariedade familiar e o da afetividade, que basicamente teria a ver com o dever da assistência, não só material, mas também o moral, o afetivo, além de que envolver os membros da família dentro do conceito de parentesco, afetando institutos como direito a alimentos e deveres entre cônjuges ou companheiros, e de deveres materiais e morais, discutindo também o dever sexual e espiritual e por aí vai. Então, realmente tem a ver com o fato do quê? Que se o relacionamento não deu certo, isso não devia atingir os filhos em si. Um exemplo pessoal mesmo que eu trago a respeito disso é que eu tenho uma prima, ela tem uma filha com esse cara, e obviamente não deu certo, eles se separaram, eles chegaram a se casar, moraram juntos durante um bom tempo, só que o relacionamento não estava mais funcionando, porque ele basicamente, como eu posso dizer, queria levar uma vida de solteiro. E outras coisas a mais, que não vem ao caso. E em nenhum momento a mãe impediu o contato do pai com a filha. Na verdade, ela incentivava isso, incentivava muito. Só que algo que aconteceu foi o quê? Por conta do advento dessa pandemia e tudo mais,
pelo fato do pai não parar em casa e por ela trabalhar em um hospital, ela chegou a conversar com ele e tudo mais, porque os pais de ambos, as avós da criança, sempre ajudaram muito. Então eles conversaram e ela levou a filha para passar um tempo com a avó materna, mãe dela, no interior. E um tempo depois, ela foi surpreendida com uma ação judicial, em que ele queria regulamentar a pensão, queria regulamentar visitas, queria regulamentar tudo. Até aí tudo bem, não teve nenhum problema com isso, exceto que depois que feito o acordo e tudo mais, ele não queria cumprir. Foi algo tipo assim: ah, tem que buscar na escola, tem que passar o final de semana comigo, mas eu quero que você deixe e que você busque. Então, assim, ele não queria ter a responsabilidade de ir lá buscar a criança na escola e depois deixar a criança de volta na casa com a mãe. Ele não queria ter essa responsabilidade. Ele queria que ela se virasse para fazer tudo. Tipo assim, você tá trabalhando, que seja. Você que vai buscar ela na escola e deixar ela aqui em casa, e você que depois vai vir aqui no domingo buscar ela para levar para sua casa na segunda-feira. Então, assim, meio difícil, meio difícil. Foi só isso? Meio que não tem só isso. Já surgiu o quê? Situações em que ela precisava de alguém para ficar com a menor por conta do trabalho, porque ela foi escalada para plantões, essas coisas. E ela chegou a conversar com o ex-marido, pedindo: olha, a gente pode trocar, você pode ficar com ela esse final de semana? E ele retrucar. Mas é para quê? Você tem certeza que é para trabalho? Não é para você se encontrar com alguém, não? Ou seja, eles se separaram, foi regulamentado visita, pensão, tudo, e ele se recusa a fazer algumas trocas ocasionais sobre a pretensão com a justificativa de que é porque a mãe vai ter uma vida. Sendo que assim, eles não são casados, mas ele como homem, tem o direito de se relacionar com quem ele quiser. Mas ela não, porque ela é uma mãe. Loguei um pouco, parou de gravar, então eu vou juntar os dois vídeos, mas só para finalizar. O resumo é que o que ela, como mulher, tem que ficar em casa cuidando das crianças, sendo que ele, como homem, independentemente deles ainda estarem juntos ou não, ele é dono do próprio nariz e pode fazer o que ele quiser, ou seja, não tem aí nenhum tipo de atendimento, de afetividade, de solidariedade familiar.